tudo bem? Tudo. Boa tarde. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa situação, né, que o time enfrenta, né, são 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E onde entra o treinador nesse momento, né? Ele tem qual papel, na tua opinião? E aproveitar e pedir para você falar sobre o manifesto da torcida organizada, por favor. Primeiro, foi por isso que eu vim aqui hoje, né? Porque num momento desse, que é o momento mais difícil que tem, quando você não atravessa o bom momento, é ruim você deixar um jogador vir aqui hoje para responder certas perguntas que ele nem vai ter como responder, a não ser a parte dele, né? Então, por isso eu estou aqui, fora de dia de eu falar com vocês, mas eu até estou precisando falar pro público, né? Pro palmeirense de verdade o sentimento. Muito a gente ouve, né, ao longo desses dias todos, os questionamentos de quem é a culpa. A culpa é do presidente, que ficou 15 dias fora lá com a seleção? E não é. Se ele ficou 15 dias fora com a seleção, é porque ele confia no diretor de futebol e no treinador que ele tem. Ele estando aqui, não ia mudar nada, até porque ele não participa do treinamento dentro do campo, né? Então a confiança que ele tem em nós, se as coisas não aconteceram, não é culpa dele nenhuma. Muita gente ouve também falar que a culpa é do dirigente, porque o dirigente contratou errado isso ou aquilo, e algumas coisas até perigosas de se falar em futebol, né? Pondo em xeque até a honestidade do Alexandre Matos, coisa que a gente não pode misturar no futebol, né? Pode ter erros, como eu tenho erro, mas é um cara íntegro, um cara que só faz o bem para os clubes que ele passa, né? Então é uma pessoa que não adianta ele vir aqui se defender disso, né? Tem que alguém falar por ele, desde que a pessoa confie nele, né? No que ele faz, e eu confio no que ele faz. Você tirando o presidente, você tirando o Alexandre, lógico que sobra uma responsabilidade maior para o treinador. E se o time não jogou ainda o que pode jogar, essa responsabilidade maior é minha. Aí você pode perguntar, mas então por que você ainda não saiu do Palmeiras? Eu ainda não saí, e não saio porque eu confio que o trabalho vai vingar. Que mesmo a gente não tendo passado numa Libertadores, saindo nos pênaltis ou num 4-4 com o Cruzeiro, eu acredito ainda que esses jogadores vão fazer grandes jogos e nós vamos atingir um objetivo do ano, que é estar direto numa Libertadores do ano que vem, a terceira consecutiva do Palmeiras para o ano que vem, a gente ter uma Libertadores bem melhor do que foram essas 2 que passaram. Então, por isso eu estou aqui hoje, o manifesto da torcida, pedindo hoje a saída do Cuca. É a mesma torcida que ontem estava brigando com o presidente e ontem com o Alexandre, e hoje comigo. Eles têm o direito deles, porque eles querem ver as coisas melhores do que estão. Mas eu estou falando aqui para a torcida, eu não saio, eu vou até o fim e vou cumprir com o que eu prometi. Seria muito fácil eu sair e ir para casa cuidar da minha netinha, das minhas filhas, e não fazer o que eu mais gosto, que é o futebol. Eu amo o futebol. Se as coisas não estão dando certo para mim, se a fase não é boa, ela acontece fase para treinador também. Mas você, dentro do contexto, fazendo as coisas certas, tem uma chance de mudar. Eu, sinceramente, ontem vocês me tinham como o 2º melhor treinador do país. Talvez hoje eu seja o 2º pior. Mas na minha cabeça, o mesmo Cuca que estava chacoalhando a bandeira lá em cima do trio elétrico há 7 meses atrás é o mesmo que está aqui. Eu não era o melhor e hoje não sou pior. Só que o momento não é bom, não está acontecendo as coisas, mas vão acontecer. E para isso a gente está trabalhando. Não posso sentir e ver, tem jogador chinelinho, tem jogador que não está se doando ao máximo. Não é verdade, os caras estão se doando ao máximo, não está acontecendo por outros fatores. Talvez a falta de segurança que eles estão tendo, talvez falta de confiança que eles estão tendo. Então, por isso eu estou aqui, de peito aberto, para falar o que eu sinto, né? Não é fácil o Palmeiras em turbulência, porque é um clube difícil de trabalhar, como qualquer outro grande clube. Nesse momento é um momento complicado de se trabalhar, muito fácil jogar toalha
E eu não jogo. Eu vou reverter junto com os jogadores, junto com o Alexandre, junto com o presidente, essa situação. A gente vai sair dessa situação no campeonato bem. E isso que eu conversei com os jogadores antes e que eu estou passando para vocês. Então não tem aqui abatimento, tem tristeza do momento, mas abatimento nenhum de ninguém. Vocês veem os treinos, vocês veem o que acontece. Amanhã faço um treino fechado, que eu preciso desse treino fechado, e mobilização total para o jogo. Agora é a hora que o time precisa da torcida. A torcida tem que abraçar o time, porque amanhã, depois desses jogadores, nenhum estão no Palmeiras, nem eu. Mas eles vão ser sempre palmeirenses, então eles têm que estar junto com a gente agora. A gente não tem queixa nenhuma da torcida, pelo contrário. Querem a saída do Cuca? Quando o presidente achar que eu tenho que sair, eu saio. Diferente do que falaram aí que tem multa, não tenho. É só eu ir embora, me mandar que eu vou. Quando acharem que o problema sou eu. Mas eu sinto e tenho certeza que nós vamos reverter junto. Que eu tenho condições. Eu já fiz mais de 1000 jogos como treinador. Já passei por turbulências muito piores do que essa. E não me entrego. Vamos reverter junto. Ô Cuca, você falou da questão da multa, né? E desde domingo para cá, muitas especulações, você deve ter ciência disso, conhecimento de que o Cuca estaria desanimado, teve essa multa. Eu queria que você falasse primeiro dessa questão do ânimo. Isso te chateia e se você está ou não desanimado? Mano, se eu estivesse do teu lado, você ia ver uma no teu baço aqui. Lógico que não, é brincadeira. Lógico que não, eu fico triste de perder, eu não quero perder, mas uma coisa que a vida me ensinou é perder, porque é da derrota que você consegue tirar lições para a vitória. Agora, eu fico triste com a derrota, mas jamais, o dia que eu estiver desanimado, eu digo, não dá mais, eu estou desanimado. Do dia que eu falei em limite, é que o time jogou no limite dele de entrega, mas a parte técnica não está fluindo pela falta de confiança. Um jogo bom, um clássico bom, volta. Isso é natural do ser humano, volta para todos. Então é natural que a gente esteja triste pelo momento, mas não abatido. Ninguém está com a guarda baixa, pelo contrário. A gente tem que mobilizar totalmente essa semana para fazer um grande jogo domingo. E essa mobilização ela envolve o clube inteiro. Sábado é aniversário do clube e o que a gente mais quer é poder vencer. E para poder vencer a gente tem que ter paz e trabalhar muito, mais ainda do que a gente vem trabalhando. Cuca, boa tarde. Queria que você falasse justamente, talvez, sobre essa mobilização, qual foi o conteúdo ali da sua conversa com os jogadores que a gente conseguiu observar, se é para mobilizar mesmo o time, e se teve uma conversa com o Maurício Gagliotti antes, como é que foi essa conversa? Não tive. O presidente vai conversar com o pessoal amanhã ou depois, eu não tive conversa com ele direta, eu sei que ele tem confiança no meu trabalho, e eu agradeço a confiança que ele tem e prometo que não vou desapontá-lo. O tema foi mais ou menos o que eu estou falando aqui para vocês. O jogador ele tem que ter a naturalidade para jogar. A gente sente no time, um time querendo, indo até um determinado limite, mas naquele ponto final, que é o mais importante do jogo, que ele tem que ter a tranquilidade para fazer uma jogada tranquila, está faltando isso. E isso só vem com o resultado, né? Isso vem com os treinamentos e com o resultado no jogo. Vai acontecer. A gente tem a certeza que vai acontecer. Agora, para isso, a gente tem que ter perseverança acima de tudo. Cuca, por favor, aqui no seu canto, aqui embaixo, aqui do lado. Isso. Com tantos jogadores que foram contratados, com o elenco que o Palmeiras montou, né, e que para muita gente era o melhor elenco do Brasil, pelo investimento e tudo mais. Você mexe bastante no time, talvez por estar tentando encontrar o time ideal. É realmente isso ou é porque você quer usar o elenco todo e dar oportunidade para todo mundo? Não é, nem uma coisa e nem outra isolada. São as necessidades que você tem. Lógico que a imprensa, quando ela cobre... Hoje a gente tem 4 TVs trabalhando futebol 24 horas por dia. A gente tem sites, dezenas, para não falar centenas. A gente tem blogs, então é natural que você esteja sendo falado o dia inteiro de uma forma ou de outra, porque é um grande negócio o futebol, a gente tem que entender. Então quando você não vem aqui explicar detalhadamente que fulano está com um problema assim e não vai jogar... vocês automaticamente falam, tá vendo? Mas não mexeu. Às vezes não chega para vocês
o detalhe, até porque a gente não tem a obrigação de passar esse detalhe, né? Às vezes passa desapercebido. Mas quando você tem diversas situações que não te fazem dar uma sequência, é natural, mas 80% do time que você repita a cada jogo, você mudando 1 ou 2, não vai fazer tamanha diferença. Domingo é um jogo que, se eu quiser repetir o time que jogou, provavelmente, se o Jean tiver condição, eu vou poder repetir. Aí cabe ao treinador entender o adversário e ver se aquele time é o ideal. O que vai dizer se é ou não é o resultado final. Se você mexer, como a gente ano passado poucas vezes repetiu e foi campeão, você está certo. E se o resultado não vier, você está errado. Eu entendo que é assim. Ô, Cuca, você meio que respondeu, mas só para deixar claro, no domingo, você falou, eu vou até o final, sim. E aí na coletiva perguntaram, mas e para a diretoria do Palmeiras? Você falou, essa é uma pergunta que tem que fazer para a diretoria. Ela não se pronunciou oficialmente, você já antecipou aqui que teve um contato, hoje a diretoria aqui, o presidente, você tem esse apoio, agora você pode responder isso para a gente, ou a gente tem que ainda ouvir a diretoria? Que eu li isso aí por vocês, só vocês estão mentindo, senão o que eu li, o presidente está me apoiando, e eu agradeço, sim. Eu não falei com ele, eu li. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu agradeço a confiança que tenho, porque na vida a gente não desaprende as coisas, nem eu, nem o jogador, mas existem momentos na vida em que as coisas não dão certo como você quer. Se fosse assim, a gente ia rodar 300 clubes na vida. No começo até eu fazia esse tipo de coisa, quando eu era mais jovem. Eu tinha menos paciência, não dava certo, não, eu estou indo embora. E eu não faço mais isso, eu vou até o fim. E esses caras precisam de mim hoje. Eles precisam mais de mim do que propriamente eu deles, porque eles não podem estar expostos a todo momento. E o nosso clube, infelizmente, é muita exposição. Sabe, eu não tenho assessor de imprensa, eu não tenho procurador, eu não tenho nada, então bater no Cuca, pode bater. Não tem, né, não vai ter defesa. Mas os mesmos que me batem são os mesmos que vão me elogiar quando as coisas vierem bem. E também não vou ligar lá para agradecer, porque é da nossa profissão e eu entendo bem isso. Eu concordo com você quando você fala que existe um número grande de mídias na cobertura de 24 horas do futebol. Sim. E aí muita coisa é dita, muita coisa é falada. Uma das coisas que foi falada nesses programas, né, de esporte, entre debatedores e comentaristas, porque o Palmeiras de repente não faz uma força-tarefa para trazer o Felipe Melo, conversar com o Cuca e resolver. Isso pode acontecer ou é inviável nesse momento que o Palmeiras precisa unir forças? Força-tarefa me lembra um repórter. E gente boa, André, né? Gente boa. Ele que fez uma força-tarefa ano passado, não é gente boa. O que eu fiz com o Felipe foi uma situação que no momento eu entendia e hoje entendo ainda como a mais cabível possível. Não foi nada pessoal. Foi uma coisa que no momento tinha que ser feita. E ponto final. Isso aí não cabe mais ao Cuca resolver, né? Isso é um assunto que já não cabe a mim, cabe à diretoria e vida que segue. Nós vamos tentar fazer o máximo possível para o Palmeiras, as coisas irem melhor possível para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras. As coisas indo bem para o Palmeiras vão bem para mim, vão bem para o presidente, vão bem para o Alexandre, né? Mas o teor de vir aqui hoje, assim, que não adianta ficar achando um culpado para uma situação tão grande quanto é o Palmeiras. Uma coisa tão grande. Não tem um culpado. Se tivesse um culpado, você tira, pronto, acabou. Vida vai seguir e já não tem mais culpado. Então não é o presidente, não é o Cuca, não é o Alexandre, não é os jogadores. Somos todos nós juntos. E cada um dentro do seu pedaço. É só assim que a gente vai sair. Se eu tiver a dor do diretor, se ele tiver a minha, eu do presidente, o presidente é a minha, e o jogador tiver a dor um do outro. Se a gente tiver contente com o outro sendo criticado, nós não vamos sair de nada. O jogador também. Então a gente tem que estar junto, unidade. E por isso que a gente pede a unidade da torcida também, que sempre foi com a gente. E hoje a gente precisa deles. Então o pedido em cima do jogo de domingo é esse aí. Nos apoie, nos incentive, que eles vão dar tudo que podem para tentar vencer esse jogo.
Ô, Cuca, os jogos que vem. Você citou a exposição, né, que o clube está já algumas vezes nessa coletiva. É uma diferença que você sente desse ano para o ano passado, essa exposição, talvez pela troca do presidente, que tem um perfil diferente do que era o Paulo Nobre, ou são os resultados que acabam sendo negativos e, consequentemente, vira essa panela de pressão que o clube sempre foi? Não, o ano passado tinha o Paulo Nobre, que era um presidente que tinha restrições com a imprensa, restrição com a torcida, dentro do planejamento dele. E ele foi um vencedor, ele foi um ganhador, é um excelente cara, um ótimo presidente. Hoje nós temos um cara que não é pior que o Paulo, que é igual, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Maurício, com uma outra linha de gerenciar, de administrar. E que é o jeito dele que vocês conhecem. Então não tem... Cada um tem um perfil, uma forma, não tem um melhor que o outro. Os dois são grandes presidentes, só que o momento que você vive, perdendo jogos e sendo eliminado em algumas situações, te deixa muito exposto. E todos sabem que no Palmeiras a exposição, quando ela existe mesmo, né? Não é pouca coisa, né? E a gente tem que saber, isso eu falei com os jogadores, que quando você joga num grande clube, você tem uma grande exposição, seja ela negativa ou positiva. Hoje, nós estamos vivendo o lado ruim, mas só nós podemos viver o lado bom ainda esse ano. Estão treinando mais, falando menos, se condicionando melhor para o jogo e nas coisas no jogo dando mais certo do que tem dado nas últimas partidas. Nós estamos em 4º lugar. E se a gente der uma arrancada, a gente pode conseguir coisa melhor ainda nesse campeonato, é o que a gente espera. E falando um pouco do elenco, ano passado você terminou o ano com o elenco nas mãos, sabendo exatamente como se comportar com cada jogador. E esse ano é diferente porque mudou, Sim. Querendo ou não, a espinha dorsal tem, mas muitos jogadores chegaram. Nesse tempo que você teve, você já descobriu como cobrar os jogadores? Porque a gente sabe que tem jogador que não pode ser muito cobrado, que Sim. desce, e tem outros que precisam disso para poder... Você já conseguiu ter esse tato de como que você deve exercer essa cobrança em cima deles? Na maioria deles. E uma coisa que eu falo para você, eu tenho um ambiente bom com eles, eu adoro estar junto com eles. Eu não tenho nenhum desses jogadores aí que eu possa dizer... ou não dizer que eu gosto deles, ou acho que nenhum deles deixa de gostar de mim. Lógico que um gosta um pouco mais por uma situação ou outra, por estar jogando ou não, isso a gente respeita, mas o ambiente nosso aqui é bom, tanto para mim, quanto para o Alexandre, quanto para o presidente. Então a gente não pode ouvir falar que aqui o ambiente não é bom, que aqui o jogador é chinelinho, que aqui o jogador está fazendo corpo mole, porque não é verdade, não é verdade. Se os resultados não estão vindo, e nos últimos jogos não estão vindo, não é por isso. Se fosse isso, eu era o primeiro a falar, ou agir. Não é. O ambiente é bom, os jogadores são bons, não está acontecendo. E não tem um motivo que eu possa vir aqui dizer, é esse. Então o que a gente tem que fazer nesse momento é trabalhar mais, que a hora que os resultados vier, essa nuvem aqui sai daqui. Cuca, Palmeiras e São Paulo têm 2 atacantes aí, no caso o Borja e o Prato, estrangeiros, e que valem muito e que tem muita expectativa do torcedor, e os dois não enfrentam uma boa fase. Isso é reflexo também do time, o São Paulo está vivendo a sua situação difícil por lá também, e um clássico pode servir para que, fazendo gols, eles façam as pazes com a torcida e tudo mais? Sim, é difícil eu falar lá do outro lado, porque nossos problemas são muitos aqui e já tá bom assim, né? Não vou pegar de lá também, até porque lá tem um outro grande profissional, meu amigo, Dorival, que eu gosto muito. E aqui com o Borja a gente tem tido todo o carinho, tem tido toda a atenção, todo o trabalho que tem com ele. É um grande cara, uma pessoa do bem. Torço muito para que as coisas possam evoluir para ele, que ele tenha, durante as entradas que ele tem tido no jogo, daqui a pouco poder jogar umas partidas também, e virar esse momento que ele vive, assim como toda a equipe. É o que a gente espera dele também. Na sua opinião, o jogo de domingo, ele é mais um daqueles dias, como se falou tanto no confronto contra o Barcelona, lá vem o dia 9, aí você falava aqui, depois do dia 9 tem o dia 10, depois do domingo tem a segunda, ou é um jogo decisivo para o Palmeiras na temporada? Sempre. Clássico sempre decisivo, e clássico ele motiva a cidade, ele motiva a imprensa, ele motiva o presidente, comissão técnica, diretoria, tudo. Então é um jogo diferente, é um jogo bom de se jogar,
e um jogo em que o torcedor também vai fazer de tudo para vencer, que ele sabe a importância que tem. Cuca, boa tarde. No ano passado ainda, quando o elenco não estava muito motivado, houve aqueles problemas com a torcida também, você chegou a dizer que usou a estratégia de chamar aquela responsabilidade de que ia ser campeão brasileiro para levantar a moral. Não era bem uma promessa, era para jogar a moral de todo mundo para cima. Hoje você vê que uma estratégia dessa pode ser algo positivo para o grupo? Não exatamente uma promessa de título brasileiro, mas alguma coisa, uma declaração mais forte com relação a isso para animar? Mas é o que eu falei, nós vamos buscar a nossa vaga para Libertadores, ela pode ser do quarto ao primeiro. Lógico que o primeiro está muito difícil, pelos pontos que o Corinthians tem e pelos pontos que nós não temos, principalmente, né? Mas a gente indo direto para uma Libertadores, ainda pensando no primeiro lugar, é uma preparação que tem para o ano que vem, é a terceira Libertadores seguida, e quem sabe o ano que vem uma Libertadores para você de fato ir buscar o título, né? A gente lamenta ter sido eliminado, não fizemos lá um segundo tempo bom, principalmente lá no Equador, e nos custou a classificação aqui. Foi um jogo de entrega total, mas um jogo em que o adversário também valorizou muito, soube se postar e está vivo aí na sequência da competição. O Cuca, aqui atrás, ó. Você citou o Dorival, teu amigo aí. Os dois clubes, né, grandes, vivendo uma situação de conturbada, mas de pressão, né, pelos resultados, enfim. A diferença é que o Dorival pegou o time que já estava daquele jeito, né, na zona de rebaixamento, meio que ele conseguir escapar é lucro. Você, por outro lado, pegou o time que era campeão brasileiro e tal. Qual das duas situações é a mais complicada na tua visão? As duas, né, são situações ruins porque são dois grandes clubes. Lógico que se você for falar para o torcedor do São Paulo hoje, se ele queria estar no nosso pelo, ele ia querer estar, porque ele ia estar em quarto lugar, né? Então a gente vê os nossos problemas, né, a nossa dificuldade, mas se a gente se puser na camisa de outros clubes, a gente vai ver também as outras dificuldades, né? Mas cada um tem sua grandeza e sua condição de sair desses momentos ruins. O Cuca, você está falando, obviamente, da situação do Palmeiras, só para uma reportagem à parte sobre o Moisés. Gostaria que você falasse da importância, nesse momento de turbulência que você está passando, receber um jogador como o Moisés, que foi extremamente importante, apesar da desclassificação na Libertadores. A gente sabe da dificuldade, o sacrifício que ele fez para estar em campo. O quanto é importante ter um cara como o Moisés no grupo para que o Palmeiras atinja esse objetivo que foi traçado por vocês? Importante dentro do campo e o que o Moisés significa também como pessoa carismática para o grupo, né? Se você me permite até pegar mais um jogador, é o Dudu. Quer jogar, porque quer jogar. Está brigando lá com os médicos para poder jogar. Tamanha é a vontade que eles têm de ajudar. Então, por isso eu estou aqui. Eu não posso ouvir que o pessoal não está querendo, né? Você fala com ele, enche o olho de lágrimas, mas não adianta você forçar uma situação que não seja ideal para ele. Por isso a gente vai conversar com os médicos, ver o que a gente faz até o fim de semana para poder também aproveitá-lo. O Moisés jogou uma partida brilhante, teve aquele cansaço que é natural de tanto tempo sem jogar, foi preservado lá contra o Vasco, jogou essa aqui, já está adquirindo um ritmo de jogo. Eu acho que domingo ele vai fazer uma partida melhor do que fez domingo passado. Valeu, gente.